estejam bem. Vou dar boa noite de novo, porque agora estamos gravando devidamente. Nossa, que turma! Eu não posso ficar falando muito isso, não, porque às vezes aí uma pessoa vai, posta um vídeo desse, vaza, as outras turmas ficam encacetadas de ciúme, entendeu? Então, não farei isso. Vou ficar bem quietinho aqui, só dizendo assim, que turma massa. É isso. Muito feliz com a chegada da gente aqui nesse lugar. Vocês estão vendo lua na tela de vocês? Estão? Estão me vendo agora também? Sim? Sim, perfeito. Então, eu vou adicionar mais dois rostinhos aqui, que vocês ainda talvez não tenham visto. Vê, esse rostinho aqui e esse rostinho aqui, ó. Pronto. Ah! Eu preciso colocar um outro rostinho, me permitam. Vocês três me permitam colocar um outro rostinho aqui. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Eu vou colocar um rostinho que vocês ouviram muito a voz dela nesse processo da gente chegar até aqui, ou escreveram muito para ela e receberam muita mensagem dela. E pouca gente sabia que ela, além de estar trabalhando com a gente, pela primeira vez agora na pós, ela também irá estudar com a gente nessa pós. Aline Freitas. Estão vendo aí a carinha dela? Deem um oi assim para a Aline, porque olha, foi ela que ficava ali falando com todo mundo e pegava o telefone, mandava mensagem, mandava print, ligava para mim, ligava financeiro, falava com Lua. Então, querida, agora os papéis mudam e eu queria dar as boas-vindas. Você fez um trabalho maravilhoso e eu sei que essas pessoas só estão aqui pelo seu cuidado com cada uma delas e a gente agradece por isso. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite, gente. Beijo. Bichinha, teve gente que entrou hoje, viu? Eu já vi que Gláucia está aí. Gláucia acabou de confirmar a inscrição dela. Gláucia, quem mais? Um monte de gente. Pronto, dadas essas boas-vindas, que é o tempo das pessoas irem entrando, meu amor, puxa aí essa turma pra gente, com a gente, pra gente. Eu tô sentindo minha internet oscilando. Como é que tá para vocês? Tá bom? Bem, Eu tô sentindo. Será que é emoção? Eu tô super emocionada aqui. Eu tô só, né, me recompondo da emoção mesmo, da felicidade de estar aqui hoje, dando início a mais uma turma da pós-graduação em Estudos Familiares. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estou muito feliz mesmo, estou muito emocionada. Carol, Marina, eu, lá vamos nós para mais uma aventura, para mais um ano. Que bom que a gente segue juntos. É, essa é uma pós que vai trazer muitas emoções e eu sou das águas, né? Então, filha de Oxum, eu choro mesmo, e se não puder chorar, eu nem venho. Então, eu tenho entendido, né, sobre mim que isso se tornou uma característica. As pessoas, quando elas falam de mim, eu comecei a notar que elas não falam nada extraordinário que eu tenho ou que eu faço, não. Elas observam em mim, e talvez elas sintam também, que eu sinto demais. Eu não finjo costume, eu não engulo choro, eu não tento agradar. E vocês vão ver, vão perceber ao longo do processo aqui todas essas minhas características, que eu acho que vocês podem ter, alguns de vocês, né, que me acompanham, acompanham o meu trabalho nas redes, podem ter a sensação de que me conhecem, mas eu tenho questionado cada vez mais esse conhecer que a gente estabelece pelas redes, sabe? Tanto é que eu estou de férias do Instagram, me dei essa licença, sem investimento por enquanto. Eu quero consolidar e construir com vocês esse espaço aqui, que ainda é virtual, mas que pode não ser eventualmente, né? Eu não sei, quantas pessoas tem de Brasília, eu andei dando uma lida lá na nossa plataforma, no Circle, e eu vi que tem Floripa, parece que está ganhando aí nas cidades participantes do da pós 3. Achei interessante isso. Mas quem for de Brasília, chegue mais, se apresente, porque eu gosto mesmo é de abraço. E tomara que, a partir desse meu
sentir, desse meu se emocionar, vocês também fiquem muito confortáveis de sentir tudo e não se desculpem quando precisarem transbordar, sabe? Aqui a gente não pede desculpa por chorar, não. Essa pós-graduação nasceu de uma inquietação, uma vontade de ter mais gente para conversar, uma vontade de ter mais gente que pensava ali mais ou menos como eu pensava. Ou seja, foi um gesto muito egoísta da minha parte. Mas o que eu não sabia era que essa pós, ela ia se tornar a coisa mais legal que eu faço. O trabalho mais potente que eu já desenvolvi. Era final de 2019, eu estava voltando de um evento em São Paulo, e aí eu peguei um Uber com Elisama Santos até o aeroporto. Elisa ainda morava em Salvador, em Feira. E nesse caminho eu disse a ela: Ô Elisa, e se a gente fizesse um curso de formação para ter muita gente massa no mercado de educação parental? Ela gostou da ideia e a gente viu a oportunidade de concretizar isso em 2020 com a pandemia. Nós fizemos juntas duas turmas de formação em estudos familiares, que era a FEF. Talvez vocês escutem a gente falando sobre isso, falando FEF para cá, FEF para lá. É porque FEF era a antiga pós, né? E depois ali seguiu o rumo dela de escritora e palestrante, e é uma amiga querida que eu carrego comigo. E eu gosto de contar sobre esse começo, e sobre essa presença de Elis, porque eu tenho um compromisso interno de lembrar das pessoas que caminharam comigo, de falar sobre essas pessoas, de reverenciar o que a gente construiu juntas, o que eu aprendi no percurso ou nesse tempo. Eu percebo, né, que a nossa memória ela está se tornando cada vez mais curta e as pessoas cada vez mais descartáveis. E eu acho isso muito feio. Portanto, não tenham medo de dar os créditos, de falar sobre quem te ajudou, quem te cuidou, quem te viu. Isso é muito importante. E a gente está perdendo essa habilidade de ser grato por quem e pelo que nos trouxe até aqui. Então, num mundo onde a gente pode escolher ser qualquer coisa, que a gente escolha ser gentil, mesmo que isso dê um certo trabalho ali para o nosso ego, sabe? Bom, contando um pouquinho mais, né, sobre essas chegadas e partidas, aparece na minha vida Carol e Marina, que foram alunas dessa pós, dessa formação, dessa turma da formação de 2020 e que se tornaram grandes parceiras na engrenagem dessa pós. E vocês vão ter a oportunidade de conhecê-las, porque Carol e Marina assumem algumas funções bem importantes com vocês. Então, vocês vão ter aulas com elas, vocês vão ter provocações, vocês vão ser cuidados por Marina e Carol e acompanhados por ela, porque a gente criou esse vínculo, esse elo de trabalho, e é muito bonito a forma como a gente constrói essa relação, que não é fácil, não é simples, mas eu sou muito grata por ter vocês duas aqui comigo. Muito obrigada. E aí, há 20 anos, ao meu lado, tem Peu, que é essa roldana, é a catraca que mantém tudo isso acontecendo. É meu parceiro, meu amigo, meu sócio, que relutou, viu, minha gente? Olha, o bicho quase que não chega, que não se apossa, que não ocupa o espaço dele nessa pós. Ele passou 2 anos dizendo que ele era o DJ da turma. E a gente sabe, né, que é uma função importante, sem dúvidas, né? A gente aprecia o trabalho do DJ, mas Pedro hoje é o cara que vai fazer as maiores provocações, as mais ardidas e também as mais poéticas, porque ele é muito bom com as palavras. Eu amo ter ele por perto, nisso aqui que a gente faz junto. Ele é o cara mais acessível que eu conheço, assim, extremamente cuidadoso com as pessoas. E e tem uma memória irritante, né? Apesar de já ter 50 anos, né? Isso cria uma dinâmica entre a gente hilária, porque eu sou a Dory, eu não lembro de nada, de ninguém, e ele fica louco comigo. Eu não consigo, minha gente, fazer uma citação. Eu acho tão bonito gente que faz citação.
tão bonito, gente, que faz citação, mas eu não lembro o nome de ninguém. Eu digo, como é o nome daquele menino? Aquela menina que escreveu aquele livro. Péssimo, é péssimo, eu sei. Mas é isso. Muita água e muito ar. O mapa explica um bocado de coisa. Vocês vão ver que eu e Peu, nós somos opostos complementares. E que isso é muito rico. E algumas vezes irritante, né? Obviamente. A Rede Amparo é uma empresa familiar, o que dá mais caldo ainda para o nosso trabalho, porque é BO em cima de BO que a gente resolve o tempo inteiro. E ontem, 10 horas da noite, eu estava dizendo a ele: desliga esta merda desse celular, para quieto, sabe? Assim, para, dá limite, porque senão o bicho trabalha até de madrugada. Hoje, depois de 6 turmas, sendo 3 de formação e 3 de pós, eu posso dizer para vocês que o meu desejo não é mais, como foi lá atrás, né, de formar pessoas que pensem parecido comigo, ou que possam ser colegas de profissão que eu goste e admire. Não. Até porque eu entendi que o educador parental não é alguém que trabalha exclusivamente num formato, atendendo famílias necessariamente. O educador parental é alguém que tem um olhar crítico e cuidadoso para as relações familiares e que aplica esse olhar em diversas áreas. Pediatras, psicólogos, professores, pedagogos, fono, psiquiatra, juiz, advogado, arquiteto, assistente social. Qualquer pessoa que encontre com a família no seu fazer tem o potencial de aplicar o saber do educador parental. Isso é muito bonito, gente. Isso é muito potente. Muito, muito, muito. Então, hoje, após existe, porque eu entendi e eu acolhi que falar sobre as relações familiares é a minha causa. E essa é uma causa importante que me mobiliza, porque eu acredito que cuidar dessa célula primordial da sociedade, entendendo sua complexidade, suas feiuras e suas potências, pode transformar o mundo. Mas não se engane, porque nós não vamos falar aqui da estrutura familiar que é, na sua origem, uma estrutura de opressão e de controle. Nós estamos aqui para bagunçar um pouquinho o coreto, para dar novos significados e contornos ao que a gente entende por família. Para que isso, esse ponto de partida, né, que é a família, seja uma mola propulsora, seja um lugar de encontro, de amor, ainda que não seja o ponto original, porque esse é um aprendizado importante aqui, né? Nós somos parte agente e parte personagem da nossa história. E olha que loucura, a gente pode mudar o passado, sim, contando sobre ele de outras formas, com novos pontos de observação sobre quem fez parte da nossa história, quem faz parte da nossa história. Então, falar sobre família, né, pode parecer antigo, patriarcal, e é, mas a gente deseja que seja mais, que seja novo, que seja diferente. E esse é um desafio que a Pós vai trazer para vocês com muita frequência. Como é que a gente muda a estrutura que produz desigualdade? Como é que a gente revê papéis? Como é que a gente se percebe no coletivo familiar e social? Falar, estudar, se aprofundar e se envolver uma relação familiar, né, com as relações familiares, dá para a gente a oportunidade de entender a humanidade, as culturas, os comportamentos, o futuro. Pensar na história das pessoas e, gente, poder ajudar elas a navegar desafios que surgem quando a gente está no mundo é muito bonito, é potente e eu vou seguir dizendo que é transformador, sim, sabe? Fazer parte disso, de alguma forma, é fazer parte de uma mudança no mundo. Eu sei que quando a gente fala de mudar o mundo, principalmente hoje em dia, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo, né, soa como uma utopia. E que bom.
que soe mesmo, que a gente tenha utopias, que a gente tenha sonhos malucos, impossíveis, e que, na mesma medida que a gente cultiva esses sonhos, a gente entenda que não se muda o mundo de uma só vez. Aqui, na pós, a gente tem a oportunidade de mudar o mundo de pessoa em pessoa. O que dá muito trabalho, obviamente, e uma certa frustração, né? Porque a gente tem uma mania de grandeza. Mas se a gente conseguir saborear a vitória ou a delícia que é ver alguém existindo de uma forma mais íntegra no mundo, a gente se dá conta de que uma pessoa é coisa pra caramba, porque a gente não é ilha. E Carol falou, né? Nem sozinho, nem sozinho, nem sozinho. Apesar da gente estar na internet há muitos anos, eu e Peu, né? E fazer curso online há quase uma década, eu, particularmente, não tô rica porque eu tenho muita vergonha de promessas do tipo: esse curso vai mudar a sua vida, vai te transformar, vai te fazer mudar de carreira. Eu tenho muita vergonha desse papo. E é isso, né? Tô aqui fazendo inscrição até agora para essa pós. Porque nada disso, nada do que é a sua vida está sob meu controle. E eu sei lá o que é que vocês vão fazer com o que vai ser visto e vivido nesse tempo que a gente vai passar juntos aqui, né? O que eu sei é que na pós, nós, inicialmente eu, Peu, Carol e Marina, mas muito em breve todos vocês, nós sustentamos, abrimos às vezes a fórceps e sustentamos o espaço do diálogo. A gente sustenta conversas difíceis. A gente sustenta desconforto. E o que a gente entendeu, e é muito massa isso, gente, é que são essas coisas, é esse sustentar do diálogo, das conversas difíceis, do desconforto, que pode gerar em cada um de vocês uma expansão no peito, na alma, se vocês toparem, se vocês não desviarem, se vocês não se acomodarem. Isso aqui é e precisa ser uma troca. Meu ponto de partida para abraçar a causa das relações familiares foi, e isso é muito óbvio, a minha própria história. E isso é muita coisa, sim, apesar da gente achar o tempo todo que a nossa história nunca é tão relevante quanto fulaninho que fez mestrado, doutorado, ou as teorias que estão aí, né, há muitos séculos e que são muito importantes. Eu não sei se vocês sentem isso, mas é como se a nossa história nunca fosse um ponto de partida bom o suficiente, como se a gente precisasse sempre de algo extraordinário para nos mobilizar, né, para ser a tal da fagulha, algo que seja inquestionável, mas isso não existe. Não existe. Eu superei essa minha dor, né, de achar que esse meu ponto de partida, a minha família, não era o correto, e eu tô aqui sim, e eu me tornei a profissional que eu me tornei sim por causa da minha história, da minha maternidade, da minha vivência com a maternidade, e também, claro, porque eu corri atrás e eu fui consolidar o conhecimento, os conhecimentos todos que ancoram aquilo que eu sinto, né, que eu senti lá atrás e que eu ainda sinto. E aí, estou falando isso porque isso me deixa numa postura que é: eu estou sempre aprendendo. Durante um tempo, isso se traduziu como: eu estou sempre fazendo um curso. Mas hoje eu estou fazendo um curso sim, né? Não sei se vocês sabem, mas eu estou fazendo uma formação em psicologia, além de toda a minha engrenagem, porque tem uma inquietação em mim de querer aprender o tempo todo. Mas, além disso, eu sempre acho que alguém tem algo relevante para dizer, para me ensinar.
E isso não é humildade, não, viu? Ah, eu sou muito humilde. Não, eu sou curiosa. E eu desenvolvi essa habilidade de ouvir com atenção as pessoas por conta desse exercício que a gente faz aqui nessa pós. E aí eu vou te ouvir com atenção porque eu não sei de tudo. E por mais especialista que eu seja, né? Cada um aqui de nós sejamos, eu sigo acreditando na capacidade de me surpreender com vocês. Para o bem e para o mal, obviamente, né? E o que eu quero dizer com isso é, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei, eu não tenho vergonha nenhuma de aprender. E apesar de estar aqui liderando esse processo, eu tenho certeza absoluta que tem gente aqui que vai ser meu professor ou minha professora de alguma coisa, de algum saber, de algum sentir. Porque essa turma tem muita gente massa, tem muita gente especial, tem muita gente com história de vida aqui que daria livro, que daria novela. Então, por favor, não tenham medo de se trazer para as aulas, de se trazer nos debates, nas nossas trocas na plataforma, porque eu preciso seguir aprendendo com vocês. E isso faz da nossa pós ser um lugar, um espaço muito legal. Não é sobre mim, não é sobre Peu, não é sobre Marina, não é sobre Carol e todos os especialistas incríveis que vão estar aqui com vocês. É sobre o grupo. O grupo faz a magia acontecer. Nós somos um grupo, nós estamos nos tornando um grupo hoje, está nascendo um grupo hoje. E a gente está aqui para aprender junto, que é muito melhor do que achar que sabe tudo. Eu estou muito feliz, mesmo. Eu estou muito emocionada. Eu estou muito animada com a possibilidade de atravessar esse ano ao lado de vocês, porque não vai ser um ano fácil, né? A gente tem eleição no meio do caminho, a gente tem Copa no meio do caminho. E ter esse espaço de troca toda terça-noite, gente, pode ter certeza, vai se tornar o nosso refúgio, vai se tornar nosso momento de nutrição. Muito obrigada pela confiança. Eu tenho certeza que vai ser do caralho. Simbora mudar o mundo, pessoa por pessoa, todo mundo junto. Obrigada. Eu queria contar para vocês uma coisa sobre a Kier de Amparo, que é as coisas, vez por outra, se conectam em lugares muito misteriosos, no que o melhor a palavra mistério tem. Lu acabou essa fala dela falando assim, que tinha confiança de que ia ser, ela falou, usou essa palavra, né? E, e eu estava pronto para, quando ela acabasse, dizer para vocês uma coisa, para a gente se organizar para esse encontro de hoje, que é um encontro de embarque na pós. Vocês devem ter visto isso lá, que estava em inglês lá na plataforma, mas é um embarque, né? A gente falou de onboarding, como se a gente estivesse num cruzeiro indo para a Grécia, mas é um embarque da gente aqui para a gente entender qual o caminho que a gente vai fazer. E eu ia começar dizendo, a música escolhida para abrir esse encontro de hoje, ela não foi à toa. Ela se chama Confia em Mim, e ela tem dois sentidos muito fortes, e foi por isso que eu a escolhi. Primeiro é o fato de ela rapidamente colocar no mapa de onde a gente veio, Lu e eu. Na hora que Lenine abre a boca, e na hora que Lenine compõe qualquer música, e na hora que Lenine caminha ali por perto do Teatro de Santa Isabel, no clipe dessa música, ele manda um recado de reconexão com o lugar de onde ele veio. Tenho o prazer de conhecê-lo bem, já gravei com ele, é meu amigo, e eu sei o valor que teve ele fazer este álbum e esta música abrir este álbum dele, que ele acabou de lançar há um mês. Então, é uma sinalização, é o nosso GPS afetivo ligado. Lua e eu viemos do Recife. Isso diz muito sobre nós. Isso diz muito sobre ela, sobre esse processo de curiosidade que ela tem, que ela falou aqui para vocês, e de como ela vê a história das outras pessoas e como ela se coloca num lugar de aprendiz. Isso diz muito sobre mim quando eu trouxer uma provocação aqui aguda, porque se não fosse Pernambuco, a gente não era nem independente como país. Vocês sabem disso. Se não fosse Pernambuco, a gente não tinha João Gomes. Se não fosse Pernambuco, a gente não tinha Kleber Mendonça. Então, estou Desculpa, falando, galera. então estou falando de um, quando eu trago subjetivamente essa música e faço esse GPS afetivo nosso, mais do que bairrismo,
é porque é muito interessante a gente olhar de onde a gente vem, o que a gente traz para essa pós. É por isso que é importante. Marina perguntou se tinha alguém da caravana João Pessoa. Marina, tem Sara, da Paraíba. Assim como quando Lua falou assim, tem gente aqui que é da pediatria, da psicologia, você quer no meio, vocês prestaram atenção, ela disse, tem gente da arquitetura. É porque tem. Eu vi que Renata estava aí, eu não sei se ela caiu, se ela está ainda. Renata é arquiteta. E ela fez a escolha de estar aqui como arquiteta, porque ela pensa em espaços para a família. E a arquitetura, mais do que desenhar, é um gesto político. Como é que a gente se organiza debaixo do mesmo teto? Como é que a gente coabita? Então, eu estou contando isso para vocês somente para que a gente cuide de uma coisa aqui nessa pós, nesse processo todo, que é a devida atenção às coisas que estão sendo trazidas aqui, a cada palavra. A segunda coisa, pelo fato de eu ter escolhido Lenine com essa música, é porque este aqui não é e não será um processo de aprendizagem que alguns vão chamar de pedagogia, outros vão chamar de metodologia, que está calcado com base na arrogância acadêmica que diz que alguém tem o saber e alguém está lá para adquirir o saber. A gente não parte dessa premissa. A gente briga com essa premissa hermética da academia. A gente lê o que está na academia e a gente escuta o que está sendo dito na comunidade, o que está sendo cantado no Cavalo Marinho, o que Nego Bispo pensou, o que a professora Givânia vai trazer. A gente procura fazer os dois lados. Se a gente ficar só preso na academia, aí a gente vai ter que se mudar para a Europa. Porque a academia, no cuidado, hoje, principalmente nas áreas de psicologia, e desse cuidado que a gente fala da saúde mental, nasce de um lugar do qual a gente não faz parte. Então a gente precisa trazer esse tipo de provocação. A música foi trazida porque ela fala sobre confiar. E aí, eu lembro quando eu fui para Aracati, pela primeira vez, e tinha numa calçada, Aracati no Ceará, e tinha na calçada, logo que a gente chegou na cidade, assim, no lugar onde a gente ia fazer umas entrevistas, tinha um grupo de umas 40 pessoas, todas elas fazendo renda, sabe renda? Agulha e pá, pá, pá. Criança, mulher, homem, gente jovem, gente velha, tudo que vocês imaginarem. Eu cheguei e vi aquela cena e disse, nossa, que coisa bonita. A comunidade realmente desse lugarzinho aqui, dentro de Aracati, porque não visualizem que Aracati é uma rua com um grupo na calçada, não. Aracati é grande. Mas naquele lugarzinho de Aracati, eu olhei e disse, caramba, essa parte aqui da comunidade está toda envolvida com a renda. E aí eu fui falar com a Dona Nega, que estava esperando a chegada da gente lá, eu disse, eu já conheci ela por WhatsApp, né? Aí eu olhei para a cara dela, lembrei da foto. Dona Nega, ela, Pedro, não sei o que. Eu fui, dei um abraço nela, não sei o que. Eu disse, caramba, que bonito. Isso é o pessoal da sua comunidade de rendeiras e rendeiros. Ela disse assim, não, não, isso aqui é só a família de fulaninha. O processo de confiar é o processo de fiar com alguém. É o processo de tecer junto com alguém. O processo de aprendizagem, a gente acredita que é isso. Se alguém perguntar para a gente assim, esta é uma pós-graduação sobre educação parental, é o que está dito lá no certificado do MEC. Tecnicamente, é sobre isso. Mas isso é um argumento técnico que precisa ser submetido ao MEC. Lembre-se que o nome dessa pós é pós-graduação em estudos familiares. É muito mais largo do que um conceito. Estou falando isso porque fiar junto é a gente sentar numa calçada e acreditar no poder que o outro tem de continuar o ponto de onde eu parei se eu precisar levantar. É a possibilidade de pegar, olhar para o lado e ver que alguém está fazendo um ponto ali por trás que eu não sei fazer. E eu vou aprender olhando, ouvindo, vivendo do lado aquilo ali. Estudos familiares, porque é essa familiaridade que a gente busca o tempo todo. A gente busca familiaridade no trabalho. A gente busca familiaridade na comunidade escolar, onde a gente está inserida. A gente busca familiaridade na rua que a gente mora, seja no prédio, seja na casa, seja no condomínio. Não importa se a nossa casa é uma casa dentro de um Alphaville, em São Paulo, se é uma casa de periferia em Ananindeua, no Pará, do ladinho de Belém ali.
Ou, não importa. Importa que a nossa busca por familiaridade, ela acompanha a gente todo dia na rotina. Então, queria contar o que é que vai acontecer aqui hoje para a gente embarcar nesse processo da pós, falando um pouco sobre esse processo de fiar junto, tecer, costurar junto. É isso que a gente pretende defender aqui. E a gente precisa saber com quem a gente costura, né? Quando Dona Nega disse para mim, não, isso aí não é uma comunidade, não, isso é a família de fulaninha. Eu disse, caramba, que coisa linda. E agora eu fiquei pensando que eu não conhecia a Dona Nega ao vivo, só por WhatsApp, e eu dei um abraço nela como se ela fosse uma grande amiga. Isso também é uma busca de familiaridade, não é? Em algum lugar. Então a gente precisa saber quem a gente é para a gente costurar junto. Então hoje a gente pensou nesse encontro para ele acontecer inicialmente com isso aqui, ó, que vocês vão ver agora na tela. Estão vendo minha tela? Quem puder dar um joinha para mim. Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? Esse Zoom aqui, que eu imagino que está todo mundo familiarizada e familiarizado, porque a gente ficou preso na pandemia aqui dentro do Zoom, mas quem não tiver familiarizado e familiarizado, conte com a gente, mas o Zoom tem uma gama de recursos muito interessante. E uma delas é a gente poder se dividir em pequenas salas, pequenos grupos, né? E, e a gente vai fazer isso agora. A gente vai se dividir em 4 salas, e cada uma dessas salas vai ter uma pergunta norteadora, que é essa que vocês estão vendo aí, são essas que vocês estão vendo aí. Então, a sala um, a pergunta norteadora é o que é cuidado para você? A sala 2 é qual a importância da família? A sala 3 é uma pergunta que se desdobra, que é o que é infância e adolescência? Quando é que uma termina e a outra começa? E quais as diferenças? E por fim, na sala 4, como cuidar de quem cuida? Cristina, não tem problema. Cristina falou aqui no chat que está colocando a bebê para dormir. Crianças são muito bem-vindas aqui na pós, vocês devem imaginar, né? Então, para as pessoas estiverem colocando o bebê para dormir, filha ou filho doente, todo esse tipo de coisa, a gente vai aqui, ó, se costurando junto para se ajudar, tá? Não se preocupem. Mas a gente vai mandar um convite para vocês. Vocês vão receber um convite aleatório. Essas salas não são pré-definidas. Elas vão ser definidas aleatoriamente pelo Zoom. E aí a gente vai se dividir em 4 grupos, cada um nessas salas, e cada uma dessas salas vai ter a pergunta norteadora. Nós 4 aqui, Carol e Marina não falaram, não é porque a gente fala muito, não, viu, pessoal? É porque. É porque agora a A gente gente vai. fala muito, mas elas vão falar também, vão se Eu apresentar. não. Eu não falo muito, não. Agora, a gente vai nessas salas aproveitar para se apresentar um pouco, inclusive a partir dessas perguntas norteadoras. Não se preocupem, que eu vou enviar para as salas essa lista com as perguntas para a gente não se perder nelas. Então, você vai ver lá, eu estou na sala um, entendi. Eu estou na sala 2, essa é a nossa pergunta. O que é que a gente vai pedir? Para ficar 30 minutos lá dentro conversando a respeito dessa pergunta e tentar chegar num lugar em que uma pessoa desse grupo, ao final, depois que a gente voltar aqui para esse grande grupo, uma pessoa consiga partilhar com os demais o que é que foi dialogado dentro dessa sala, um resumo do que foi dialogado. Então, vou pedir para vocês escolherem uma pessoa que seja porta-voz, que possa tomar nota das coisas, enfim, tudo isso, tá? Lua, Marina, Carol e eu vamos ficar cada um de nós vai ficar numa das salas. E isso não é nem para a gente ficar de bedel da sala de ninguém, mas é para a gente aprender junto. A gente está aqui para isso. Então, no fundo, é para a gente participar junto com vocês dessas questões. Então, a gente vai ficar 30 minutos nas salas, depois a gente vai ter 30 minutos no total de partilha. E aí depois a gente tem uma ação aqui para encerrar. Isso tudo para que a gente cumpra aqui com o combinado de começamos às 8, acabar às 10 pontualmente. Tem gente de fora do país, tem gente que está no fuso horário de 7 horas a mais, tem gente que está no fuso horário de 11 horas a mais, tem gente que está no fuso horário de 2 horas a menos. Então, assim, a gente vai aqui, ó, se entendendo para tentar cumprir esses horários. Se deixar comigo, a aula vai até 2 da manhã. Então, não deixem comigo. Esse é o conselho que eu posso dar. Quando a gente estiver na sala, vocês vão ver que vai ter uma hora, quando chegar ali nos 30 minutos, que a gente recebe um aviso dizendo
o tempo vai encerrar, algo desse tipo. Mas isso significa que a gente ainda tem 2 minutos para concluir. Não é que vai acabar e a gente vai ser expulso da sala. Então fiquem tranquilos e tranquilos. Como é que a gente vai para essas salas? Eu vou agora manualmente aqui colocar, né? Salas simultâneas, 4 salas e cada pessoa vai para um lugar. Eu vou ter que olhar para onde, aleatoriamente, Lua, Carol, Marina e eu fomos colocados para poder, se 2 de nós cairmos na mesma sala, poder deslocar o outro, né? E se alguém tiver com alguma dificuldade, não conseguir agora se transferir para a sala, beleza, mas quem puder agora já aperta num chamado que vai chegar aí dizendo aceitar ir para a sala simultânea, tá bom? Então, eu vou lançar aqui agora as salas simultâneas. Não se preocupem, a mensagem vai chegar no chat dentro das salas para a gente saber quais são as perguntas específicas de cada sala. Agora, antes da gente entrar nas salas, alguém tem uma pergunta sobre essa mecânica? Não. Sim ou não? Deixa eu ver vocês. Não, né? Tudo certo. Pronto. Então, vou pausar a gravação, tá? Beleza, obrigado, Mar. Ó, chegou todo mundo? Pronto, voltamos da sala. Deixa eu chamar aqui as 4 pessoas da coordenação para se juntarem a mim. Só um segundo. Minha parceira, como dizem os adolescentes, minha parceira, literalmente. Não é assim que adolescente fala? Literalmente virou uma grande piada aqui em casa. Gente, é um inferno esse negócio de sala simultânea, porque sempre, né, nunca dá tempo de todo mundo falar. A gente podia ficar uma hora só conversando, que não dá tempo de todo mundo falar. Falou quem pensou nessa dinâmica para hoje, viu? Só queria sinalizar isso aqui, é importante. Não, é Olha, a gente maravilhoso, é mas maravilhoso. É maravilhoso e complexo e a gente sempre acaba no meio de uma fala. No nosso caso, eu não vou nem contar qual foi o final da reunião, eu conto na hora do nosso grupo. eu, É, eu hum, tô, eu tô preocupada com o nosso eu tempo. vi. Eu te respondi lá, eu vi que você mandou uma mensagem para mim. Veja, a gente saiu 5 minutos a mais, né, do que a gente. 7 minutos a mais do que a gente deveria. Mas não tem problema, vamos tentar. Então, ó, sala um, que é a sala de Marina Sutônio, Amanda, Ana, Andréa, Bia. Bia, você tá aí? Cadê ela? Não tinha visto você, não. Bia, Cris, não sei se ela conseguiu passar. Porra, Felipe. Eu tô tão feliz que a gente tem mais homem nessa edição do que nas Gente, outras. tem muitos Tem homens. Felipe, Léo, né? Tem um bocado de gente. Eu sei de qual alguns nomes. André. Então, vou pedir para vocês do grupo um puxarem o coro. Quem foi a pessoa que foi designada como representante? Foi Lari. Eu. Eu só queria dizer que na minha salinha de 17 pessoas tinham 2 homens. Menina, na minha também estava cheio. Isso é que eu chamo de sucesso. Então, ó, vou deixar a Lari aqui com vocês. Não é essa, não, a outra, Lari. É a outra. É Lari Lacerda, né? Foi mal, É, gente. Foi mal, Brandão. Oi, querida. Perdoe. olá. Nossa Pronto. pergunta foi o que é o cuidado? Então, eu tentei fazer uma mini categorização aqui do que surgiu. A primeira fala foi que cuidado é um ato de amor e renúncia. E dá para colocar várias palavras que surgiram a partir do amor e da renúncia. Então, a gente percebeu que a cada fala sobre cuidado tinha uma palavras que eram quase que opostas e complementares, e por mais que palavras pudessem ser ditas, a sensação é que ainda faltava, não complementava o que é cuidado. Então, foi relacionado a amor, conexão, presença, acolhimento, atenção, abertura, bem comum, percepção, sentir. Mas também teve trabalho, renúncia, doação, violência, essa dicotomia sempre presente entre o individual e o coletivo, o bem comum e o cansaço no fim do dia, é, em torno de uma pessoa, geralmente mulher. Então, a gente percebeu que existem diferentes perspectivas para falar do que é o cuidado e o cuidar.
Identificamos também, através da fala de algumas pessoas, que existem, pela percepção da gente, novos processos e talvez novas definições do que é o cuidado. É, e ficamos com a sensação de que não chegamos lá. Eu senti isso e uma pessoa do grupo também trouxe que ficou faltando coisa, assim, a gente não conseguiu trazer uma definição exatamente por conta dessa complexidade. Maravilha. Pô, Larissa, parabéns pela Arrasou. capacidade não é, de juntar as informações e trazer um panorama do grupo tão, nossa, preciso assim. Muito obrigado. Já vou para o grupo 2 para a gente ter tempo depois de conversar, tá bom? Sobre o assunto. Então, Lua sugeriu chamar Lívia, porque já teve a primeira rinha, né? Pelo que eu estou entendendo. Então, Lívia, cadê você? Vamos, gente. Agora, Ai, Lívia, pode falar aqui em voz alta para todo o grupo, vai. não, é que, bom, enfim, vou tentar resumir. Acho que uma das coisas que eu trouxe foi isso, né, de por que chama estudos familiares. Acho que tem esse lugar da família que é de um conflito, né, então, e que, enfim, acho que o que ficou do nosso grupo, né, aí quem quiser trazer mais algumas coisas, mas acho que muita gente trouxe muitos relatos muito pessoais, né? Acho que não tem como falar de família e isso não tocar na história de cada um. Então, cada um trouxe um pouco de situações tensas, de quebras, né? De expectativas, de rompimentos, mas também de possibilidades de escolha. Acho que a gente terminou com uma das colegas da Maristela falando que, no fim, família pode ser uma grande, né, produtora de dramas e de coisas muito graves, mas também trazer muitos benefícios, ser um lugar de muitas, né, sustentação. Acho que vocês trazem essa palavra aí no nome também do coletivo de vocês, né, de muito amparo. Então, acho que foi um pouco por aí que a gente foi traçando. A gente também falou muito de questões assim, né, de como a gente desloca esse olhar da família para outras situações, né, do papel das babás, das amas de leite, dessas configurações também que enfim, que moldam, né, que fazem nossa identidade também enquanto país e que enfim, que tem bastante relevância para as discussões que a gente quer ter aqui. Acho que foi um pouco isso. Eu Obrigado, deixei, Lívia. fiz essa brincadeira com Lívia, porque a gente também se debate com isso, né? Estudos familiares e essa relação com a família e essa tomada. A palavra família ela foi cooptada, né? Então está sempre relacionado com um lado mais conservador, né? Opressor, patriarcal, que a gente sabe. E, enfim, é preciso. Estamos aqui para desfazer esse nó um pouco. Ou tentar. Eu acho que tentar já é bastante coisa. E Lívia trouxe isso de um jeito muito interessante. Por isso que eu fiz essa brincadeira com ela. Não teve briga, não, gente. A gente não briga aqui, não. Vocês vão. Mas eu gosto de ficar brincando com essa história da rinha. Eu adoro essa palavra, rinha. Obrigado, Lívia. Terceiro grupo, terceira sala, desculpa, foi a sala de Carol. Quem vai ser a porta-voz? E uma pergunta, porque a gente é regido pela fofoca, também teve briga? Que Eu foi, não vi a Nathalie? pergunta da fofoca. Não entendi. Ah, Não não, a vi a... fofoca foi porque Lua disse que teve. Ela disse: eu sugiro Lívia, porque Lívia Ah, criticou o nome da nossa pós. Aí, obviamente, o sim. ego dá aquela balançadinha na canoa, não é mesmo? Aí faz: oi, como é que é, minha gente? Já? Dia um, noite um. Grupo 3, quem ficou de André representante, vem. Carol? André. André. Peraí, vou chamar. Cadê tu? André, André? André de Ju? Não, é Não. outro André. Esse é André H6. Isso, Ah, querido, bem-vindo. obrigado. Prazer estar aqui. Então, o nosso grupo ficou com a conceituação da infância e da adolescência, quando começa, quando termina, e a diferenciação, né? E a gente passeou um pouco sobre a infância como um período de cópia, de esponjar a vida, né? E a da adolescência como um período de criação, de diferenciação psíquica, social, né?
quem sou eu na fila do pão? E teve uma provocação de que é exatamente a infância que é mais autêntica, né? E a adolescência, ela termina sendo uma cópia, ou seja, como se o mundo tivesse invertido aí esse caminho talvez saudável, né? E quais infâncias têm possibilidades de adolescer e como é esse adolescer diverso, né? Então, a gente, quando fala de infância e adolescência, a gente precisa colocar o S para falar de gênero, raça, classe social, pessoa com deficiência e por aí vai, né? São rituais sociais, né? Por exemplo, um adolescente preto que trabalha cedo, ele é adultizado precocemente, né? Se ele não está no trabalho, ele está no tráfego, né? Então, há uma fabricação de subjetividade do que é a adolescência que depende do território aonde ele pertence, né? Ele ou ela. E falou também da questão do gênero já como um marcador, né, desde a infância, né? Então acho como um primeiro marcador, né, já na barriga ali, ele ou ela e já se define aí. E a adolescência, a gente falou também de que ela encarna os problemas sociais, né? Como se fosse um espelho aumentado 10 vezes do que a sociedade está capengando, do que a sociedade está não vendo propriamente, né? Então, talvez a infância é o espelho dos pais e a adolescência é o espelho social. Muito E bom. surgiu também uma fala no final sobre a importância da gente acolher a nossa realidade segmentada, né? Porque já deu para ver de que a gente vai ser provocado para talvez realidades bem distintas das nossas privilegiadas aqui. Então, teve alguém que ficou um pouco, né, cheio de dedo, porque falou sem reconhecer tanto essas realidades diversas, e a Carol foi muito bem quando ela disse, não, esse espaço aqui é para acolher todas, né, essas realidades, e não há uma supremacia, né? Vão haver apenas provocações das subjetividades marginalizadas, mas a gente precisa trocar do chão que a gente está, né? Ela falou uma frase, né? Dos nossos pés precisam reconhecer onde estão e as nossas cabeças podem circular, podem caminhar por outras realidades. Foi isso. Muito bom te ouvir. Caraca, Obrigado, André André. arrasou. Desculpa, só um PS, mas assim, André, você foi perfeito. Parabéns. Obrigado, Júlia. Olha, sempre bem-vindos a esses comentários, por favor. Grupo 4 foi a Aline, era o meu grupo, disparado assim, um grupo mais legal, bacana. Não tem competitividade nenhuma aqui entre a gente, nunca. Aline, será que a Aline conseguiu? Isso é uma brincadeira que eu faço daqui até. Não, não estamos te ouvindo ainda. Deixa eu te falar, Aline. Eu acho que você precisa realmente tentar tirar o fone. A Aline estava com esse problema na sala também. Despluga o fone, aumenta o volume do computador e vai lá em configurações do seu Zoom para ver se consegue plugar. Às vezes o fone de ouvido tem uma encrenca. Você consegue entrar no link do Zoom pelo seu celular? Porque a gente escuta teu áudio por lá. Não, né? Deixa eu pensar aqui como é que a gente faz, porque a Aline estava com essa. Pior que eu não sei. Vê se aparece uma mensagem para você aí agora. Pedir para ativar o som. É. Alô, 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 nada, né? Aline, deixa eu ver se tem alguém do nosso grupo que queira então fazer essa vez. Grupo 4. Alguém do nosso grupo se presta a trazer alguma perspectiva? Tati, Bianca, as pessoas que estavam falando quando eu cheguei, eu demorei para chegar lá um pouco. Tati, Bianca, Renata, quem foi que falou mais? Karine. Você quer vir, Karine? Renata, eu acho que a Renata fez um alinhavo tão legal das, Oi, do cadê que a gente ela?
Quer vir, Renata? Pode ser, venha. Aline, perdão, viu? Mas é somente por conta do nosso horário aqui, para a gente não se perder. E depois você manda lá as suas anotações na plataforma, porque aí todo mundo vê também, porque a Aline estava, vocês precisavam ver. Ela estava fazendo desenho, Arrasa, gráfico, não Renata, foi? vai, representa o grupo 4 o melhor de todos. Titia não anotou nem uma linha para contar a história. Vamos lá de cabeça. De cabeça que não lembra nada também, mas vamos lá. Bom, a nossa pergunta foi como cuidar de quem cuida. Então a gente começou muito ainda latente nessa coisa do confiar. E para a gente fez muito sentido, porque ah, a gente começou por essa rede de ter uma base para quem cuida. Ter um lugar onde ela possa realmente se firmar para executar esse ato de cuidar. E partindo disso, teve uma frase muito bonita, que foi a única que eu anotei, que cuidar de quem cuida é colocar a linha na agulha de quem vai dar o ponto. Então, isso eu acho Hum. que também foi bem bonito de ouvir. E depois a gente partiu para, quando o Peu chegou, né? Trouxe um pouco para essa questão de levar lá para base da base da base do cuidado, que são as mulheres negras, que são a grande maioria das cuidadoras do Brasil, e nos fez refletir a respeito de como a gente pode criar essa rede, então, para que essa rede chegue lá. Então, desde o micro, né, de dentro de cada casa, o que que cada uma precisa para conseguir cuidar. E a gente falou muito da sutileza da gente não conseguir, como mulher, explicar exatamente o que a gente precisa para ter esse suporte para o cuidado e conseguir explicar, explanar para o outro também o que a gente sente como necessidade e fazer um monte de pedido deslocado mesmo, pedindo A, na verdade, precisando de B, precisando do olhar. A gente falou muito a respeito de se sentir ouvida e vista, e quase a maioria, né, veio falando que realmente quase não se sente assim quando está no ato de cuidar, que não é valorizado, não é pouco visto, né? E a gente ficou muito falando um pouco sobre isso também. E no final, né, acho que foi a Carol que trouxe uma outra fala muito bonita que veio relacionada à rede amparo. Então, cuidar de quem cuida da rede e amparo para quem cuida, no sentido macro, social e também micro, dentro de cada cantinho, de cada casa para cuidar de quem está ali no dia a dia, na vera, né? No ato do cuidar. Então, foi mais ou menos esse resuminho do grupo 4. Não sei se Obrigado. esqueci de. Obrigada, Esqueceu? Arrasou. É totalmente Obrigado. isso. Obrigada, grupos. Essa foi uma forma da gente conhecer um pouquinho mais o que é que vocês pensam, mais do que quem vocês são. Isso vocês podem ir lá na plataforma, dar uma olhada nas apresentações, investir um tempinho lá para se conhecerem um pouquinho mais e a partir desse espaço começarem a construir pontes. Agora a gente vai apresentar a plataforma para vocês e aí Marina e Carol vão chegar um pouquinho mais juntas porque elas dominam esse circle, que é esse lugar, esse espaço virtual que a gente vai ocupar nos próximos meses. Você mostra daí, amor? Super. Avisar a Lívia que depois que a gente mudar o nome da pós-graduação, vai mudar, assim, não vai ter pós-graduação em estudos familiares, vai ter outra coisa aí que ela vai sugerir. Vocês vão ver somente uma coisa aqui que eu preciso mostrar, vocês vão ver a visualização minha, é um pouquinho diferente que a de administrador, mas é parecida com, muito próxima da de vocês, tá? Mar, Carol, vocês querem conduzir aí, falar um pouco aqui da plataforma? Acho que Marina é a melhor pessoa, Marina é a pessoa que sabe mais disso. Ah, posso falar. Bom, nossa plataforma, não sei quem é dessa época, eu sou, né, da época do Orkut, então ela lembra tem a carinha do Orkut, então ela é fácil de mexer. Aqui do lado esquerdo, onde tem, comece por aqui, onde eu tá passando o cursor, são os espaços,
tá? Então, dentro de cada espaço desse, vão ter publicações, é, que aqui tem um recado nosso. O segundo espaço, que é envie seus documentos, é, é onde você começa. Começa a sua vida na pós, aqui, tá? Então, dentro dessa publicação, tem o formulário para você enviar os seus documentos, tá? Os documentos os seus dados, os seus documentos. É como você vai, de fato, efetuar a sua matrícula no sentido da ligação com o MEC, tá? Então, não deixem de fazer isso. Aí é o link, depois vem o link do nosso grupo, tá? Então, entrem lá, porque eu vou estar sempre mandando mensagem, porque eu também mando muita mensagem lá, para vocês estarem sempre pertinho de cada coisa que acontece. Aqui muita gente já chegou, que é o lugar de apresentação, tá? Então cada pessoa vai contar um pouquinho de si, e a gente vai lendo tudo e vai lendo dos outros e vai falando da gente, tá? Então esse é o nosso cafezinho. Muita gente já. Aí aqui vão estar todos os nossos avisos importantes. Então, o Peu já inaugurou com a publicação de que íamos ter a aula de hoje. Lembrando, todas as publicações que a gente coloca em cada espaço desse organizadinho na plataforma, se você abre lá, quando você abre e põe no feed, ele vai estar subindo todas as novas. Ó, um spoiler do que eu já vou explicar já já. Todas as novas publicações, tá? De todos os espaços. Mas aqui do lado esquerdo eles vão estar organizados em espaço, tudo bonitinho, para que você não fique perdido e as informações fiquem atrapalhadas. Aqui é onde vocês vão trazer provocações, tá? Esse espaço é nosso. Os outros espaços é um espaço da coordenação trazer informação para vocês, mas esse espaço aqui é da turma. Então, sei lá, aqui no grupo 1 surgiu uma frase que era assim: quando não tem prazer, deixa de ser cuidado. E aí eu adorei, porque o grupo estava todo mundo em silêncio, ninguém queria falar nada. E quando veio esse assunto, a gente começou a conversar. Então, digamos que a pessoa que levantou essa frase, ela quer continuar essa conversa. Ela vai dizer: eu não vou deixar o samba morrer e o samba acabar. Então, ela vem aqui no espaço de troca e faz essa publicação, para a gente poder comentar e trocar junto aqui nesse lugar, tá? Então, esse espaço é nosso, fiquem à vontade. Marina, assisti um filme e acho que todo mundo da pós ia gostar. Traz para cá. Então, o que vocês viram de legal, querem trazer de dúvida, de angústia, traz para cá, tá? Não fica só, porque ia ser muito egoísta da sua parte. Depois a gente tem o espaço Tudo sobre Entregas, que é onde a gente vai explicar por cima quais são as entregas de vocês para nota. Eu termino e aí depois eu falo um pouco dessas entregas. O que é que vocês acham? Termino, né? É. Tá. E uma dessas entregas é os debates, tá? E todos os debates vão estar aqui. Aqui eu já vou explicar um pouquinho. Os debates é assim. Na quarta-feira seguinte às nossas aulas de terça, então, amanhã eu iria publicar o debate da aula da próxima terça, que é a aula de Mili Lacombe. Como eu queria mostrar para vocês a plataforma, eu acabei de publicar o debate da semana. Esse debate é uma entrega que vocês têm que fazer. A participação nele, ela tem que ser de acordo com a semana que vai acontecendo. Tá? Então a gente vai trazer uma provocação e a ideia é a gente se aquecer para a aula. Mas ela também conta participação. Como é que eu participo, Marina? Eu posso participar curtindo a publicação aí embaixo e posso participar da melhor forma, que é comentando, trazendo, olha, dentro dessa provocação eu achei isso, eu achei aquilo, eu fiquei na dúvida, eu não sei nem o que pensar. Tudo isso é participação, tá? Então, é isso. Posso só complementar aqui, Por Má? favor. A gente vê dois grandes movimentos na turma, né?
O primeiro movimento, ai meu Deus, toda semana eu vou ter que me preparar e ler uma coisa, ai que cansativo. Isto acontece na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, vocês estão desesperados para o debate, porque, em geral, a gente escolhe com muito cuidado. Às vezes vocês não conhecem quem é a pessoa que está vindo, é uma forma de você entrar em contato e ver o pensamento dessa pessoa. A gente traz um debate que te traz. Putz, não é um assunto, um tema que eu estou muito familiarizado. Então, isso te traz para a aula um pouco menos nu, sabe? Então, participem. Em geral, as pessoas gostam. A gente deixa 2 semanas aberto. Depois de 2 semanas não dá mais para participar, tá? Uma semana antes. Para aquele pessoal que olha e vê, e a gente entendeu, porque a gente está sempre revendo a cada turma, né, o que a gente pode fazer, que tem gente que fica com muito de receio de se expor e quer ouvir primeiro. Então, foi lá, acompanhou, mas ainda não está seguro. Então, ainda pode comentar. A gente está acompanhando. E o debate é uma forma. Basta participar para ter nota. A nota veio, a gente dá ponto. Não veio, não perde ponto, mas deixa de ganhar. No final, isto compõe da nota final, tá? É 1/4 da nota. E veio no debate é curtir ou comentar. E aí, aqui nesse espaço, vai estar todas as explicações sobre o paper, inclusive a gravação do encontro que a gente vai ter para explicar sobre o paper, que é uma das entregas. Da mesma forma, o espaço todo sobre o atendimento e também o espaço todo sobre o projeto. Aqui, no espaço Indo Fundo nas apostilas, a gente vai. Eu postei só uma, para dar só um gostinho para vocês, mas a gente vai trazer todas as outras apostilas que ainda vão subir. E essas apostilas, elas são um material de apoio. E vai estar aí para vocês. E a gente vai deixar aí, tá? Vocês Vamos podem falar comentar. Isso, Dentro das apostilas, elas têm texto e tem perguntas, né? E há sempre uma grande angústia aonde eu posso trocar das perguntas, porque elas são perguntas, não tem certo nem errado, são perguntas como o que a gente fez hoje no encontro, são perguntas de debate, de reflexão. Então, teve um insight ou ficou com uma angústia, aquela apostila aqui é o espaço para colocar. Porque a tua angústia vai falar da angústia de muita gente. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma das apostilas que foi reformulada, e ela nem vou comentar ainda porque ela não está publicada, eu fiquei com um misto de ódio, raiva e vergonha. E eu não sei se eu fiquei com ódio, porque eu fiquei com vergonha. Mas, enfim, a hora que vocês chegarem no texto, talvez vocês sintam esse incômodo, né? Então, incomoda mesmo. As apostilas não são gostosinhas per si, né? Elas trazem grandes provocações gostosas no sentido de a gente se amplia, mas em alguns momentos elas vão dar uma bagunçada por dentro, tá? E ali é o espaço da gente comentar desse incômodo e a gente poder acolher vocês. E a turma também, né? Não somos só nós, todo mundo se acolhe nesses incômodos, porque a gente, né, vai falando desses engasgos que vão ficando. Isso. Aí você comenta na publicação da apostila, tá? Conforme Carol falou aqui. Léo fez uma pergunta se essas apostilas elas vão ser publicadas de acordo com o que a gente vai estudar na semana. Não, Léo. A gente vai em breve publicar todas as apostilas sobre que ela é um compilado de assuntos que a gente estuda aqui na pós. Ele é um material de apoio e vocês podem ir no tempo de vocês. Aqui a gente também vai publicar todas as bibliografias conforme cada eixo de estudo nosso da pós. No espaço cronograma, cada publicação dessa nova, lembrando, vai aparecer no feed, tá? Então vocês não vão ficar sem ver. Eu não sei quando vai chegar as bibliografias. Vai chegar e vai aparecer lá no feed. Aqui tem um PDF. Tem gente que gosta de se organizar, tem gente que gosta de imprimir para deixar organizado lá o seu calendário. Então, todas as aulas, todos os encontros da nossa turma tá aí nesse PDF, bonitinho,
bem, é, como é que eu digo? Diagramado por nosso querido Peu. Então, todas as aulas estão aí, com horários e, e professores e temas. Organizem-se. Aqui estão. Não, Tá? vou só fazer um complemento aqui. As nossas aulas com o especialista sempre acontecerão de terça-feira à noite, né? A gente vai ter também alguns encontros de terça-feira à noite que serão nosso, né, enquanto grupo. Mas existem duas coisas que não acontecem de terça-feira à noite. Então, a gente tem plantão de dúvida, e ele é plantão de dúvida mesmo, então precisa ter dúvida, tá? E a gente tem uma parte muito gostosa, que é a parte prática, onde a gente vai se debruçar na parte de atendimento. E eles acontecem de sábado, então o plantão acontece de quarta à tarde, e os encontros de prática. Inclusive, uma das aulas de especialista a gente deslocou para sábado, por ser ligado à escuta e ligado ao atendimento. Então, é sábado, tá? E aí acontece das 8 às 10 da manhã. Só para ficar atento, para colocar no radar que não é todo sábado, mas tem um sábado por mês e uma quarta-feira por mês. Aqui estão todos os links das nossas aulas todas, terça, quarta e sábado. Tudo que vai ter tá aqui. Você aperta nesse botão confirmar, porque aí ele já vai linkar com a sua agenda do Google, se você usar, tá? E aí você não esquece. Até o link da aula ele fica lá na sua agenda, se você usa, tá? Aulas com especialista. Aqui, esse bloco é o das gravações. Então, essa aula, ainda que não seja com os especialistas, ela vai estar aí. E no seguinte, vão estar. Ainda nesse espaço. A gravação vai estar aí. Abaixo da gravação vai ter o formulário de presença. Essa é uma aula de abertura, a gente não tem lista de presença. Mas na aula da terça-feira seguinte, vai ter a lista. Tá? Então, Marina, e se eu não tiver ao vivo? Tá tudo bem. Aqui na aula gravada vai estar a lista de presença. Você assina no seu tempo, não tem problema. O único que precisa ser no prazo lá dos 15 dias é o debate. A lista de presença você pode assinar até o final da pós. No espaço seguinte vão estar todas as gravações de intervisões e plantões de dúvidas. E aqui, nesses três espaços seguintes, que é FEF, PPP e Irmãos, são os nossos cursos de aula gravada. Tem gente que já assistiu, tem gente que começou, tem gente que ainda não chegou. Então, você precisa clicar para se inscrever. Essa visualização que vocês estão vendo aí não é a que aparece para vocês. Essa é a que aparece para a Peu, porque ele é administrador. Mas para você vai aparecer para se inscrever. Aí você não fica com medo, meu Deus, eu tenho que pagar uma taxa extra. Não, já está incluso, é só a nomenclatura da Circle, tá? Mas tá tudo aí para vocês. Então, fiquem em paz. Deixa eu ver o que é que tem mais de espaço aqui. Tá vendo? Aparece aí as aulas que tem. Então, você vai lá, se inscreve e consegue assistir todas as aulas. Tá bom? Então, acho que é isso. Terminamos os espaços. Tem o link para nossa playlist, tá ali embaixo também. Gente, vocês têm dúvidas sobre a plataforma? Acho que a gente vai conhecendo ela, né, à medida que a gente vai navegando, né? Ó, para encerrar, eu queria falar de alguns aprendizados que a gente vem colecionando ao longo desses 6 anos de turmas que a gente faz, 3 anos de pós. Tá com ele aí, amor? E aí, Marina e Carol e Peu, por favor, também complementem aqui os aprendizados, os nossos aprendizados. Mas o primeiro deles é bem clássico, né? Quando a gente está aqui, a gente pode ser tomado por uma sensação de que tem sempre gente mais inteligente do que a gente. E uma sensação de o que que eu estou fazendo aqui?
Eu nem devia estar aqui, eu nem sei tanto assim, eu não sou tão boa assim, eu não sei, sabe? A gente costumou contemporaneamente chamar isso de síndrome da impostora. Eu tenho algumas críticas a esse conceito, mas eu queria dizer que, e eu acho que eu falei um pouco disso, né, no começo, esse é um espaço de aprendizagem. Esse é um espaço de aprendizagem que acontece a partir da troca. A sua história importa, a sua voz importa. Eu sei que tem a turma do fundão, que às vezes só vai aparecer na última semana de aula. Eu digo, gente, essa pessoa não falou, não é possível. Não façam isso. Trabalhem esses desconfortos internos e cheguem na nossa roda. É muito importante que vocês se tragam para que a pós aconteça. Outro aprendizado é que a gente sempre acha que não vai dar conta, que é muita coisa. E aí eu fico me perguntando, o que que vocês esperam de uma bendita de uma pós-graduação? Vocês estão acostumados a esses cursos mequetrefe, que é tudo gravado, num Zoom lascado. Aí a gente tá aqui, ó, ao vivaço, trazendo gente massa, pensando em debate, em apostila. É muita coisa mesmo. E vocês vão dar conta. Vão dar conta. Por quê? Porque nós todos aqui que cuidamos dessa pós, a gente pratica a gentileza com os nossos tempos e movimentos. Você vai dar conta de um jeito, Renata vai dar conta de um jeito diferente de Karine. E é isso. Não tem uma linha de chegada e um ganhador dessa história, tá? Então, que bom que é muita coisa. Significa que vale a pena estar aqui, vale a pena o investimento. E façam no tempo de vocês, não se angustiem. Acho que é um outro aprendizado é que a gente sempre, em todas as aulas, vai ter alguém que vai ficar desconfortável. Seja porque o assunto daquela aula vai te colocar diante de um espelho, seja porque o assunto daquela aula vai te colocar diante de uma falta de repertório, seja porque vai te colocar diante dos seus preconceitos, limitações, enfim. É massa. Se não tiver desconforto, gente, não tem deslocamento. E quando não tem deslocamento, significa que a gente tá parado, preso no mesmo lugar, sabe? Então, assim, que bom, sintam mesmo e reflitam sobre esse desconforto. Reflitam sobre esse desconforto. Tem uma coisa aqui com as crianças, com os meus, né, que toda vez que eles dizem assim, não, mas você, eu digo, mas eu nada. Fale a partir do seu ponto de vista. Então, toda vez que vocês pensarem num desconforto a partir do que a outra pessoa falou, do que a outra pessoa disse, pensem em vocês. Isso que Carol falou, né, dessa apostila, essa bendita dessa apostila. Quando ela chegar, vocês vão saber. Quando vocês chegarem diante dela, vocês vão saber. Porque é uma apostila que tem um texto muito difícil de digerir, que vai colocando em xeque um monte de verdade que a gente assumiu para a nossa vivência muito privilegiada. E é muito massa ser confrontado com os nossos privilégios e poder repensá-los. Então, confio que somos todos adultos aqui e que podemos dar conta dos nossos desconfortos. Outro aprendizado é que a gente, quando chega a parte dos atendimentos, né? Sempre rola um pequeno desespero. Essa turma, e acho que tem mudado isso, né, Carol e Marina, assim, a gente tem tido muito mais psicólogos, gente que já faz atendimentos, e acho que a coisa mais legal é você ir conseguindo criar as diferenciações entre o que é o trabalho de um atendimento terapêutico, psicológico, dentro de um processo terapêutico, e o que é o atendimento parental, de orientação parental. É massa conseguir criar essa diferenciação entre esses dois campos e viver isso, viver essa experiência. Então, acho que talvez vocês não sintam. Essa angústia de não estar pronto, porque acho que todos vocês, de alguma forma, aqui e ali, acho que a minoria não tem esse contato, né, com famílias, mas a maioria tem um contato com famílias a partir de outras óticas. Então, tem o desafio de
perceber e criar margem para o trabalho da orientação parental, então é um desafio. Outro aprendizado nosso é que, gente, anotem esse nome, intervisão. Vocês vão achar que não, dá para faltar, dá para assistir a gravação. A intervisão é uma das coisas mais legais que acontecem nessa pós. São encontros muito potentes, imperdíveis, mesmo. Intervisão. Anota aí nesse calendário quando chegar a parte da intervisão. E esse ano a gente ainda tem uma inovação, que a gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Por fim, último aprendizado. A gente conseguiu entender, né, que a espinha dorsal do que a gente traz são as questões raciais, de gênero, sociais, né? E a gente segue acreditando na importância disso, assim, na importância da gente falar sobre isso e ampliar nosso repertório a partir disso, porque muitas vezes a gente vai sentir que a gente não tem esse repertório. E que bom, esse é um espaço de aprendizagem. Carolzita, o que mais de aprendizado você tem daí? Eu vou trazer só um complemento desse último aprendizado, né? Desse atravessamento nosso da pós, porque um dos trabalhos que a gente vai fazer, que é o paper, há uma exigência que a gente fale de marcadores sociais. E o que a gente percebe muitas vezes na leitura do trabalho é que quando a gente fala de raça, o entendimento é que eu estou falando de negro. Não. O trabalho pode ser sobre pessoas negras e sobre pessoas brancas, pessoas amarelas. Quando a gente fala de classe, a gente acha que a gente tem que falar da periferia, do povo que está em vulnerabilidade financeira. Não, não, não. Recomendo fortemente ler o livro do Acoforado e pensar em falar sobre coisa de rico, né? Então, acho que a gente precisa olhar também para aquilo que nos compõe. Eu venho dizendo em alguns espaços que para a gente poder olhar para aquilo, eu falei no nosso grupo, né? Para a gente poder olhar para aquilo que a gente está defendendo, a gente precisa primeiro conhecer muito a gente. E a gente não se conhece. A gente acha que a gente é neutro, que a gente não é marcado, que a gente não tem gênero, é o outro que tem, né? Então, acho que a gente precisa pensar, inclusive, isso vale para o paper, né? Muito bom. É isso 10 horas. aí. Ponto, grupo, coordenação. Yes! Deu Muito bom. certo aí, tá Parabéns vendo? pra gente. Deu certo. Mas Olha calma só. que eu ainda queria falar uma coisa. Não, tô brincando, pode falar. Fala. Não, quer falar? Não? Não, eu quero, mas não agora. Você pode concluir. É isso. Eu queria agradecer. Eu estou muito feliz. Estou muito animada. Muito animada. Estou muito. Eu não posso deixar de reconhecer a presença de tantos homens nessa turma, gente. É massa, é uma luta ter os homens com a gente. Então, que bom que vocês estão aqui. Homens, obrigada. Estou feliz. Acho que a maior turma é a turma com o maior número de homens. Isso é importante. Tudo dura 2 horas, Lari. Tudo dura 2 horas. As aulas duram 2 horas, os plantões, intervisão, tudo 2 horas. Mas a gente vai tirando as dúvidas ao longo do nosso processo, tá? Terça-feira a gente começa com mais o segundo pé direito, né? Como é? Não, a Eu gente já começa com os estava dois fora da pés. internet, a gente começa com os 2 pés, isso, a gente não começa É com o pé isso aí. direito. Já estava fora da internet nessa polêmica. Pessoal, antes de a gente encerrar, queria agradecer, queria lembrar de uma coisa, que quando a gente se depara com essas 4 perguntas, que hoje os grupos, as salas foram divididas, eu acho que, na essência, basta ver o que cada grupo acabou trazendo através das suas porta-vozes e do seu porta-voz, no caso de André. A gente vai tentar aqui, do começo ao fim, praticar um resgate de alguns conceitos, o resgate da nossa humanidade. Porque o processo de desumanização é justamente o processo que subtrai o cuidado da equação social. Então, a gente vai trazer esse princípio de humanização diz respeito a tudo isso que Lua falou, desses aprendizados que a gente resolveu destacar e de outros aprendizados que nem estão aí, mas que a gente também foi aprendendo ao longo da pós. A gente vai aprendendo, vai requalificando,
vai aprimorando o que está sendo oferecido aqui, porque a gente entende que esse espaço, esses 10 meses, a gente está formando um grupo. E formar um grupo é a gente ser capaz de fazer a prática dessa humanização do outro aqui, que é tão raro nos espaços relacionais que a gente ocupa hoje, contemporaneamente. Hoje, o que a gente enxerga nesses espaços é a prática da desumanização, do apagamento, do silenciamento. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer como uma premissa assim, da pós, a gente lembrar disso. E é por isso que o erro cabe. Aquilo que a gente chama de erro cabe. É por isso que a minha dúvida, aquilo que eu falo que talvez não tenha o repertório, o letramento, para usar uma palavra que algumas pessoas usam, ele vai provocar um desconforto e a gente vai estar aqui para acolher esse desconforto. E aí a gente resolve juntas e juntos o que é que a gente faz a partir desse aprendizado. Então, e aí a segunda coisa é a gente sempre rememorar que num processo coletivo como esse, todo mundo é agente de aprendizado. A gente vai ter as aulas com os especialistas e as especialistas, que são as professoras. A gente tem nomes aqui, como vocês viram lá no corpo docente. A gente tem nomes aqui que são nomes que... Suelaine Carneiro vai estar aqui com a gente. Assim, o trabalho de Gueledés talvez seja o instituto hoje que faz o trabalho mais relevante, olhando para o que é o princípio do cuidado, especialmente com as mulheres, no Brasil. Então, tem gente assim que, né? E tem gente que está vindo para cá, que se inscreveu como participante e que vai dar aula quando trouxer o que precisa trazer. Então, lembrando que é um processo coletivo, o meu apelo aqui agora é para que a gente rememore umas às outras, uns aos outros, como esse espaço coletivo será um espaço de troca. Para quê? Para que a gente tenha salas como a gente teve hoje, com 70 pessoas o tempo todo, 80 pessoas. A gente deve chegar aí a 80, sei lá, 85, 86 participantes ao todo. Está ótimo. É importante que essa sala esteja cheia. Sabe por quê? Porque quando acaba uma aula, nas terças-feiras de especialistas, a gente tem tempo para dialogar com essas pessoas e entre a gente. Não é uma aula... Eu participei de um curso uma vez que tinha aula com uma pessoa que eu gostaria muito de ouvir, sempre quis. E aí eu fui, paguei o curso, fui. Quando eu cheguei lá, a aula da pessoa era gravada, não tinha espaço de troca com essa pessoa, não tinha debate, não tinha nada. E eu disse, pô, velho, uma vez, essa aula dela eu já li num texto. Não precisava não estar aqui, não. A construção desse espaço coletivo de pensamento já é aprendizagem, já é transformação. Transformação não é a gente ir lá no território e mudar tudo o que está acontecendo, não. Apenas. É isso também. Sabe o que é transformação? A gente criar espaço de diálogo. Isso é transformação. Para que ninguém fique paralisado ou paralisada, achando que transformação é obrigatoriamente a gente chegar e mudar a vida lá de alguém. Você fala, não. Porque, inclusive, isso pode ser confundido com um novo modelo de colonização. Não sejamos tão naif. A gente já está fazendo uma transformação só de estar aqui junto na terça-feira à noite. Lua falou que é a turma que tem mais homens. E ainda assim somos muito poucos. A gente, eu acho que é 10% da turma, é muito pouco homem. Como é que a gente faz para convocar mais homens? Não para estar aqui, mas para estar nos processos de ser cuidado na sociedade. Como é que a gente faz para isso acontecer? A gente vai falar sobre isso aqui junto. Então, agradeço a vocês. Toda música que tocar, que já esteja na nossa playlist ou que não estiver, pretende trazer alguma coisa. Às vezes, é somente trazer um conforto para um dia de notícia ruim. Isso aconteceu em algumas turmas aqui. Algumas turmas e alguns encontros que a gente... Algum dia que a gente foi massacrado por notícias na internet que bombardeavam a existência humana, e a gente botava uma música simplesmente para a gente ser festivo e contemplativo, porque precisava. Mas num encontro como esse, a gente começa com uma música que convida a gente a lembrar do que é tecer junto, e a gente acaba esse encontro, a meu ver, com um convite para a gente pensar sobre como a gente pode enxergar os processos de aprendizagem e de humanidade aqui entre a gente. Era isso que eu tinha para dizer. Amor, é isso. Acho que a gente pode se despedir, né? É Um isso. beijo, gente. Até Beijo, terça que vem. beijo, meu povo. Musiquinha para nós, para a gente se despedir.